Mas eu queria só fazer uma pergunta para o Danilo antes. O Arthur Volpe vinha e diz: eu odeio a data FIFA com força. Os palmeirenses também não têm uma memória muito boa, né, da data FIFA. Nas últimas pausas, teve problemas no time e agora vai treinar sem o Endrick e o Rafael Veiga, que estão na seleção brasileira, o Gustavo Gomes no Paraguai, Richard Rios na Colômbia, Vanderlan e Luiz Guilherme na seleção sub-23. Será que é por isso que o Abel estava tão pé da vida na última coletiva, Danilo? Ele está querendo ir embora? Vamos lá, por partes, né? O Palmeiras tem esse problema de treinos, ao mesmo tempo, o tempo de treinamento, ao mesmo tempo, o tempo ficou ruim, né? Ao mesmo tempo, o Palmeiras vai conseguir a recuperação de Luan e Piquerez, que são jogadores que não atuariam neste fim de semana, por exemplo, se tivesse jogo, porque nesse meio de semana, porque eles estão machucados, com lesões musculares. E com esses 10 dias, a possibilidade de os dois estarem à disposição do Abel para a próxima partida é bem grande. Então tem essa contrapartida. Além disso, o Abel, né, gosta da reclamação ali, ele tem razão na maior parte das reclamações que ele faz, eu sempre digo isso, mas a verdade é que é bom para que o Abel mesmo falando, né, não aguento mais viajar, não aguento mais dormir fora de casa, não aguento mais avião. Então o Palmeiras vai conseguir aí uns 2 dias, 3 dias de folga, com treinos mais intensos, mais treinos na academia de futebol, sem viajar, sem pegar ônibus, sem nada. Então, nesse sentido, é bom. Agora, o histórico, como você falou, Domitila, é um histórico que pode preocupar o Palmeiras, porque normalmente, pós-data FIFA, o Palmeiras não volta tinindo, digamos assim. A gente tem que ver, claro, teve em outros momentos que o Palmeiras não voltou tinindo, conseguiu ganhar de 1-0 sofrendo, teve outros momentos que ficou no empate, então tem que ver como vai ser esse retorno, mas é sempre um motivo de preocupação para o Palmeiras por conta disso. Então tem que ver se o Palmeiras vai conseguir equilibrar esse tempo de recuperação mental e física para jogadores como o Luan e o Piquerez, que eles estão machucados, e se vão conseguir voltar tinindo para pegar o próximo jogo. E, o Palmeiras agora, como disse o Júlio, né, embora tenha outros concorrentes aí, o Palmeiras ganhando 4, é bem difícil a gente imaginar que o Botafogo ganha 5. Então, o Palmeiras ganhando os 4 jogos, é bem provável que seja bicampeão consecutivo. Em relação ao Abel Ferreira, pode falar. Não, vai lá, termina, que eu quero saber a sua opinião sobre o Abel, para você não fugir da minha pergunta. Em relação ao Abel Ferreira, é o seguinte, os desabafos dele, ele acerta muitas vezes, ele, embora seja criticado às vezes pelo tom dele, ele é europeu, ele é eurocentrista, ele quer ficar dando pitaco de como é o campeonato e tal, mas tem alguns pontos que eu concordo 100% com ele, que na verdade toda a imprensa concorda com ele, que é a questão do calendário. Não tem nenhum jornalista, eu nunca vi um jornalista que ache que o calendário do Brasil é bom, nunca vi. E quando divulgou a notícia do calendário de 2024, por exemplo, todos os jornalistas, inclusive aqui com a Mili, no Fim de Papo e outros programas da casa, todo mundo criticou o calendário. Então, quando o Abel critica o calendário e fala que é culpa da imprensa e tal, esse tipo de coisa, eu acho que ele errou, fiz até coluna disso no final de semana. Acho que ele passou do ponto ali, porque se tem uma coisa que a imprensa é unida, essa coisa é a imprensa bater no calendário. Tem outros pontos que ele fala e que às vezes eu até concordo. A gente vai lembrar quando o Abel Ferreira, por exemplo, ele foi para cima daquele jornalista e deu tapa no celular, roubou o celular no Atlético Mineiro, no jogo do Atlético Mineiro no Mineirão. Teve gente pedindo cadeia para o Abel Ferreira. E recentemente o Alessandro deu uma bica na porta do VAR, deu um tapa no celular de um jornalista em Porto Alegre, na do Grêmio, e teve a repercussão, mas nem próximo da repercussão que teve o do Abel Ferreira. Então, às vezes, eu sinto que ele tem motivo para ficar um pouco contrariado. Mas no final, para mim, tudo um pouquinho do show, viu, Domitila? Eu não acho que ele vai querer sair, mas que tem motivos para ele ficar de saco cheio aqui do Brasil, tem. Mas como teria se ele estivesse em Portugal, como teria se ele estivesse na Inglaterra, em todos os lugares, a profissão de treinador de futebol é uma profissão que paga bem, mas que estressa pra caramba. Então acho que ele estaria estressado em qualquer momento. Mas aqui, com alguma parte da crítica dele, eu concordo. Mas, Danilo, você não acha que nesses 2 casos que você levantou especificamente, um contra um jornalista, outro contra o VAR, né? Acho que o VAR todo mundo já quis dar. O Alessandro foi para cima do jornalista também, Domi. Ele também deu tapa no celular de um jornalista, não foi só do VAR. Se fosse só a porta do VAR, eu não ia equiparar as duas situações, mas é que o Alessandro foi para cima de um jornalista, deu tapa. Inclusive o jornalista teve que crescer ali para cima do Alessandro e do segurança. Tem vídeos fortes nesse sentido, assim, que eu até achei que poderia ter sido pior, mas no final eles tiveram... não foram para porrada.
Ainda bem, né, gente? Era só o que faltava a gente vir aqui nesse calor e ainda falar de porrada. Agora, vamos passar a tabela então, o Danilo. Você falou que o Palmeiras pode vencer os próximos jogos, né? Vamos lá. Fortaleza fora, América Mineiro em casa, Fluminense em casa, Cruzeiro fora. O Fortaleza fora é mais difícil, né? É, Talvez um o jogo Cruzeiro difícil, também. um jogo difícil, Desculpa, vai lá. mas que... Não, um jogo difícil, mas essa é aquela história. Fortaleza, ele ainda tem agora poucos objetivos no campeonato, já praticamente sem nenhuma chance de G6 e também não vai cair. Tem que garantir ali a vaguinha na Sul-Americana, mas acho que isso ele vai conseguir sem grandes problemas. O jogo pro Palmeiras fora de casa, no gramado do Castelão, que normalmente é um gramado que dificulta o estilo de jogo do Palmeiras. Então é um jogo difícil, mas no favoritismo eu colocaria o Palmeiras, ainda que pouca, 60-40, 55-45, eu colocaria o Palmeiras como favorito. O América Mineiro, ele é o lanterna do Brasileirão mais desafiador dos últimos tempos, porque a gente vai lembrar, tem lanternas que às vezes entregam, tomam 6, 7, o América Mineiro, ele em geral, ele tem dificultado os jogos, né? É claro que o Vasco é um concorrente direto, entre aspas, né? O América já está rebaixado, mas são times ali da zona de rebaixamento, e ele dificultou para o Vasco também. Inclusive, eu acho que até o América jogou melhor que o Vasco. Agora, o Fluminense, eu acho que o Palmeiras já está jogando, vai estar com a cabeça no Mundial, já vão estar outros 500 ali, acho que o Palmeiras, dessa sequência, é o jogo mais tranquilo. O Cruzeiro a gente tem que esperar. Se o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, de repente ele vence os 2, vence mais um no meio do caminho, chega na última rodada resolvido, provavelmente um jogo sem torcida, mas o Palmeiras, mais uma vez, eu considero o Palmeiras favorito em todos esses jogos. Não é que já ganhou, não é que vai ganhar facilmente dos 4, mas no favoritômetro, se a gente faz um favoritômetro aqui, eu tenho a impressão que o Palmeiras vai sair favorito em todos os jogos. Agora, Júlio, no Botafogo, é Fortaleza fora, Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Inter fora. É favorito em todos, como diz o Danilo para o Palmeiras? São os 4 jogos do Palmeiras, não, tirando do Fluminense. Então, 3 jogos do Palmeiras e esses 5 aí do Botafogo são contra times da metade de baixo da tabela. O Fortaleza não ganha um jogo de Campeonato Brasileiro há mais de um mês, né? Considerando a final da Sul-Americana, são 2 empates e 5 derrotas nos últimos 7. Então o Fortaleza tem problemas muito sérios. Ele se preparou muito para a final da Sul-Americana, acabou perdendo o foco do brasileiro. Que Fortaleza é esse que vai voltar da data FIFA? É a questão. Nesses jogos do Botafogo, todos são ganháveis. Todos são ganháveis. Fortaleza fora, do Santos em casa, do Coritiba já rebaixado com portões fechados, muito provavelmente. Aliás, o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro na última rodada também deve ser com portões fechados. O Botafogo e Cruzeiro sem torcida visitante, tudo isso devido a briga, a batalha campal desse Coritiba e Cruzeiro da última semana. Coritiba e Cruzeiro não devem ter mais torcida em campo daqui até o fim do campeonato. Então, todos esses jogos são ganháveis. Eu vou ser um pouco mais... vou ser um pouco mais enfático, boa, obrigado, do que o Danilo em relação à data FIFA. Eu acho que o Palmeiras foi muito prejudicado e o Botafogo muito beneficiado pela data FIFA. E isso é pura coincidência, é puro momento. Em outros momentos do campeonato isso aconteceu de outra maneira, mas quando o time está embalado e as coisas estão acontecendo para ele, a pior coisa é parar. E o Palmeiras para e perde 7 jogadores para treino. Então tudo bem, o Abel vai ter o descanso dele, não vai mais precisar pegar avião, mas é muito melhor pegar avião e ter o time ganhando, embalado, do que você parar, ficar treinando nesse calor aqui, né, com 7 jogadores a menos. Então o Palmeiras perde ritmo, é óbvio que perde ritmo. E o Botafogo, tudo que ele precisa era de uma parada. Ele precisa parar, as coisas estão dando completamente erradas pro Botafogo. Então chega um técnico novo que vai treinar o time para 5 jogos, não sei se vai dar certo. Ninguém sabe. Mas o que precisava? Precisava parar e ter 10 dias. Né? O Botafogo só perde o goleiro, só perde o Lucas Perry. Eu acho que o Flamengo também é ligeiramente prejudicado pela data FIFA, perde 3 jogadores internacionais e perde momento. O Flamengo também está num bom momento. O Atlético Mineiro perde momento também, perde Paulinho. O Bragantino não perde ninguém e deu uma bela de uma pipocada nas últimas rodadas, então é boa dar uma parada para a data FIFA. Eu acho que essa data FIFA, nesse momento do campeonato, foi sim, em outros acho que um pouco menos, e nessa foi mais marcadamente melhor para um, pior para outro. E sobre o discurso do Abel, só para dar meu pitaco,
eu também concordo com a coluna do Danilo, eu sou mais velho do que vocês, eu sou de 79, e desde que eu tenho 5, 6, 7 anos de idade, eu acompanho esporte, acompanho futebol, leio revista, leio jornal. Graças a Deus, infelizmente, a molecada de hoje precisava ter mais coisa para ler, né? Em vez de só ver. E eu, desde 6, 7 anos de idade, eu leio o Juca Kfouri falando do calendário do futebol brasileiro. Então, assim, o Abel é um ignorante ao falar o que ele falou. Querer jogar para a imprensa a culpa dos problemas do futebol brasileiro é ignorância e é realmente querer, é fazer com a imprensa, além de generalizar, porque tem imprensa e imprensa, é fazer com profissionais como nós a mesma coisa que profissionais fracos fazem com ele. Agressivos fazem com ele. Então, parabéns para o Abel. Se ele quer se igualar a quem faz com ele o que ele não gosta, ele está conseguindo. Ele está se igualando. E para mim me parece sim um discurso de quem está com o saco cheio do Brasil, de quem quer ir embora. Isso para mim me parece bastante claro. Se vai ou não, não sei, porque eu não sei qual é o mercado do Abel lá fora. Mas que ele está armando a cama o discurso do olha, cansei, vou embora, isso está me parecendo bem claro. Você imagina ele treinando qual time lá fora, Danilo? Teve recentemente noticiário no nosso palestra, se eu não me engano, de uma proposta do Benfica, por exemplo. Aí eu acho que pode ser um time que poderia balançar o Abel. Eu acho que seria nesse nível, não seria um nível Real Madrid, Barcelona, Manchester City, obviamente. E o nível Ittihad? Então, e o nível Ittihad, sem técnico? Eu acho que se fosse para ter ido, ele já tinha ido nesse caso, Júlio. Não sei, pode ser, é uma possibilidade. Mas a minha impressão realmente é que ele tá falando disso, mas que vai acalmar depois, Palmeiras conseguir esse título e tudo mais, eu acho que vai acalmar. Acho que não pegaria bem pro Abel e para o discurso dele, para a figura dele, o Palmeiras sair, o Abel sair do Palmeiras pagando multa, saindo, forçando a situação. Então eu tenho essa impressão. É claro, ele saiu do PAOK, por exemplo, pagando uma multa. Mas aqui a identificação, o discurso, o que ele fala, pegaria mal se ele resolvesse sair. Ele tem um contrato até 2024, ele gosta de bater no peito, que fala que cumpre contrato, do mesmo jeito que eu peguei no pé do Tite aqui, quando ele sempre falou que não negociava com clubes com treinador, e eu falei que o Tite estava negociando com clubes com treinador e tal. Não é questão de mudar de ideia, é muito mais a questão de você não cumprir aquela imagem que você gosta de vender. É claro que mudar de ideia faz parte. Por exemplo, na questão do Tite, quando ele mudou de ideia e foi treinar o Flamengo antes do fim do ano, eu acho que faz parte. Agora, na questão de ele falar, eu nunca vou negociar com o time, com o treinador, ele sentou na mesa com o Landim e com o Marcos Braz quando o São Paulo estava lá. No caso do Abel, a mesma coisa. Ele bate no peito, eu sou um cara que cumpre contratos, eu sou um cara que não força saída, eu não quero não sei o que, não vou arranjar briga e tal. Então, assim, eu não acho que ele vai forçar. Eu acho que é mais um desabafo dele. E tem um pouco, que aí é um pouco mais lúdico, não tem como a gente comprovar, não tem como a gente bater na mesa e falar que é isso, mas que é dele desviar um pouco do foco. Ele já fez isso em outros momentos, e tem gente falando que, garantindo o que ele está fazendo agora, que ele está um pouquinho de saco cheio, sim, que ele estoura ali na beira do campo, mas que ele está um pouco desviando. A gente está aqui falando do Abel, por exemplo, se quer sair, se não quer sair, e não tá tanto falando quanto em outros momentos, o Palmeiras já é campeão, o Palmeiras é o time, não sei o quê. Desvia um pouco do foco, tem um pouco disso. Mas eu não acredito que o Abel queira sair, sinceramente. Mas se sair, Domitila, vai ser para uma prateleira BC ali da Europa, não é prateleira A, não. Ô Danilo, Domi, deixa eu só dar um pitaco nesse assunto. O mercado do Abel hoje são 3 grandes clubes portugueses, os 3 estão com técnicos bem empregados. O Sérgio Conceição no Porto, o alemão, me fugiu o nome agora, caramba. Me fugiu o nome. Danilo, me ajuda aí, dá uma busca no nome do alemão lá do Benfica, atual campeão português, e o Rubem Amorim lá no Sport. Roger Schmidt. Os 3 são bons técnicos, estão bem empregados, está todo mundo feliz com eles. Tá? Aí sobra uma segunda prateleira de Premier League, que é meio que o Wolverhampton, porque é o time do Jorge Mendes ali e tal, o time dos portugueses, não sei o quê. O Abel não tem ainda uma vitrine de Premier League, tá? O de resto é aquela coisa de clube médio, pequeno, espanhol e não sei o quê. O Ittihad, tem uma coisa que me chama a atenção. São 4 clubes sauditas com o aporte do governo e com dinheiro a fundo perdido, né? E acho que a ideia dos sauditas não era ficar mudando de técnico. Então tem o Luiz Castro em um,
tem o alemão lá do time do Firmino, né, do Al Ahly, que é o mais frágil, digamos, e tem no Hilal o Jorge Jesus, certo? Aí sobra o quarto, que é o Ittihad, que é um time que vai disputar o Mundial de Clubes no final do ano. Pode ser adversário do Fluminense, que tem Benzema, que tem jogadores importantes, Fabinho, Kanté. Oi. O Rubens lembra aqui que o Al-Ittihad está bem perto de fechar com o Marcelo Galhardo, segundo marca. Então, o Ittihad, ele ainda está sem técnico, ele está tateando o mercado. A questão é, vocês repararam, isso me chamou muita atenção, vocês repararam como o Abel está reclamando de uma coisa que nem é a pior de todas, que é o campeonato acabar no dia 7 vezes no dia 4? Assim, isso aí, pô, na boa, qual o problema do campeonato acabar no dia 7 vezes no dia 4? O problema é que numa dessa de eu até topo ir pro Ittihad, quando ele precisa acabar o Campeonato Brasileiro. Aí eu concordo com o Daniel, não vai sair antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Então acaba o Campeonato Brasileiro e vai. Ele perderia 2 jogos do Ittihad no Campeonato Saudita. 2 jogos. Então, ir no dia 7 em vez do dia 4 atrapalha, perderia 3 em vez de 2. São 3 dias a menos. Atrapalha nessa negociação, entendeu? Numa possível negociação. Eu acho que ele está pensando sim na Arábia Saudita. E acho que ele está ficando numa situação ruim, porque os caras precisam de um técnico para ontem e ele precisa acabar o Campeonato Brasileiro no Palmeiras. Mas eu acho que o Abel está com toda a pinta de querer ir embora. Vamos ver, aguardaremos. Mas não vou fazer vocês dois apostarem não, tá? Porque pode ficar de boa aí com o dinheirinho. O Emerson M. Silva, manda aqui do Mitila, manda um abraço para minha irmã Maluce. Um abraço. Você já pediu para sua irmã deixar o like, aliás? Você já deixou o like, que ajuda muito? Olá, só manda um abraço e deixa o like. Só manda um abraço e troca de like. É isso aí, boa.